As consoantes pulmônicas são classificadas com base em três aspectos principais: o lugar de articulação, que indica onde na boca a consoante é pronunciada, a maneira de articulação, que descreve como o ar flui enquanto a consoante é pronunciada, e o vozeamento, que descreve se as pregas vocais estão vibrando ou não durante a pronúncia. Pares de consoantes que se distinguem apenas pelo vozeamento são mostradas lado a lado na cartilha do Alfabeto Fonético Internacional, com a versão surda à esquerda e a sonora à direita. Mas, se repararmos, só temos símbolos para as consoantes surdas nas linhas explosivas e fricativas. Nas aproximantes nasais, vibrantes e taps, só temos símbolos para as consoantes sonoras. Isso significa que essas consoantes não podem ser surdas? Não, isso apenas indica que versões surdas dessas consoantes são bem raras, de forma que um símbolo específico para elas não parece necessário. Mas, como você já deve imaginar, com base em outros vídeos de fonética aqui do canal, existem formas de marcar isso com diacríticos. Mas antes de a gente ver que diacrítico é esse, que tal se inscrever no canal? Se você gosta de línguas e linguística, vai encontrar vídeos sobre isso aqui toda semana. O símbolo para indicar que uma consoante é surda é um pequeno círculo posicionado embaixo dela. Ou, caso a consoante tenha uma perna que vá abaixo da linha, o círculo pode ser posicionado acima. Ele vai ser, é claro, bem mais comum com símbolos de consoantes sonoras que não tenham uma contraparte surda com símbolo próprio. Por exemplo, uma versão surda da consoante na, que se torna na. Lá, que se torna lá. Ra, que se torna ra. Nha, que se torna nha. Vamos ver alguns exemplos em línguas. Na língua Mon, o próprio nome da língua possui um ma surdo. Mon. Islandês tem um na surdo no começo da palavra huntur, que significa nó. A língua Darambal tem um ra surdo na palavra barri, que significa pedra. E o Aleut tem um lá surdo na palavra lar, que significa menino. Pode ser um pouco complicado desvozear essas consoantes para nós que não estamos acostumados, mas nada que a prática não ajude a alcançar. As nasais, a meu ver, são as mais fáceis de reproduzir. Por exemplo, para pronunciar um ma, ou seja, um ma surdo, não tente pronunciar um ma sem vibrar as pregas vocais. Em vez disso, tente pronunciar um pá enquanto solta ar pelo nariz. Ma, ma, ma. Um ma com um sinal de desvozeamento ou um pá com um sinal de nasalização acabam originando o mesmo som ma. Outro grupo de sons que quase sempre é vozeado são as vogais, né? Mas mesmo elas podem ser desvozeadas, e isso vai ser marcado com o mesmo símbolo usado para consoantes. Por exemplo, as vogais a, i, u, quando desvozeadas, se tornam Sim, vai soar como um sussurro. Mas em algumas línguas isso é um processo comum, às vezes se tornando até fonêmico. Ou seja, um vozeamento ou não pode alterar o significado da palavra. Provavelmente a língua mais famosa a fazer uso extensivo de vogais surdas é o japonês. Vogais que ocorrem entre duas consoantes surdas tendem a ser desvozeadas, como na palavra ski. Outra língua onde o desvozeamento de vogais tem um papel importante é no Comanche, como na palavra puhakni. E se temos um símbolo para marcar que um som é surdo, não vozeado, temos-o também para marcar que ele é sonoro, ou seja, vozeado. Nesse caso, o símbolo é como um pequeno V colocado embaixo do som surdo correspondente. Mas se toda consoante surda do Alfabeto Fonético Internacional já tem um símbolo separado para a contraparte sonora, para que a gente vai usar um símbolo que indica vozeamento? Um caso é para indicar que a consoante é apenas fracamente vozeada, estando num estágio meio intermediário entre uma surda típica e uma sonora típica. Um exemplo é no unsriquiano, onde, apesar de não termos plosivas sonoras fonêmicas, uma plosiva surda que se encontra entre dois sons sonoros, como duas vogais, por exemplo, pode ser levemente vozeada se ocorrer logo depois da sílaba tônica. Por exemplo, na palavra haka, que significa capinar,
o K costuma ser levemente vozeado. Haka. Não chegamos a falar Haga, tão vozeado quanto um G, mas Haka, com apenas um leve vozeamento. Haka. Haka. Isso pode ser representado acrescentando-se esse diacrítico de vozeamento embaixo. O símbolo também pode ser usado para marcar um vozeamento alofônico de um som tipicamente surdo numa língua. Por exemplo, em diversas variedades de espanhol, um som de sa pode soar como za quando ocorre logo antes de outra consoante vozeada. É o caso numa palavra como rasgo, que pode acabar soando como rasgo. Em vez de marcar isso com uma letra Z na transcrição fonética, a gente pode alternativamente marcar como um S com o símbolo de vozeado embaixo. Agora me conta aí nos comentários se você achou fácil pronunciar um ma ou um lá surdos. Ah, lá. Já estudou alguma língua em que isso acontece? Trazer todo esse conteúdo para o canal exige horas de dedicação por semana. Então, se você puder apoiar o canal para tornar isso menos árduo, eu ficarei muito grato mesmo. Você pode doar qualquer valor que quiser por Pix ou PayPal. Até R$1 só já é uma grande ajuda. Também deixa sua curtida se o conteúdo for útil para você. E vê se te inscreve no canal e ativa as notificações. E compartilha também com teus amigos. Tudo isso também ajuda bastante o canal e é de graça. Você também pode me seguir no Instagram. Obrigado e até a próxima!